Autocuidado, essa palavra que tá na moda e que fala sobre a gente cuidar da gente, sentir prazer, às vezes fica muito idílica, como se a gente só fosse conquistar esses momentos num dia de férias ou quando o final de semana chegar. Enfim, não é nada disso. A ideia aqui é que a gente consiga colocar em prática pequenos rituais que nos dão prazer, que nos ajudam a nos sentirmos mais equilibrados, a ter uma saúde melhor no dia a dia. E isso é o mais desafiador. Tem uma pesquisa recente que fala que os brasileiros sabem o que os faz sentir bem, mas tem muita dificuldade em colocar em prática. Então é isso que a gente vai falar nesse episódio de Um Papo Beleza, podcast apresentado por Granado Farmácias. Sejam muito bem-vindos, eu sou a Vânia Góes, jornalista, e tenho duas convidadas aqui que vão falar desse assunto sob óticas bem diferentes, mas muito complementares. A primeira é a Keren Paiva, que é influenciadora digital, que fala muito sobre ter uma pele livre de padrões e também sobre a gente desenvolver a autoestima do jeito que a gente é. Seja bem-vinda. Obrigada, Vânia, um prazer estar aqui hoje. Também vou conversar com a Flávia Palheiros, que é fisioterapeuta, mas aqui veio falar de outro assunto, porque você virou uma corredora, a faca é amadora, mas bastante consistente, quase profissional. Eu sou amadora, mas eu trouxe para minha rotina diária o esporte que eu amo, que é a corrida. Boa. Obrigada pelo convite, Vânia. Obrigada a vocês por dividir as histórias. Tô cheia de perguntas. Então vamos lá. Primeira coisa, queria que vocês dissessem o que vocês entendem por autocuidado. Pode começar, Keren. Eu acho que tem muita relação com o autoconhecimento, né? Com trazer um olhar mais carinhoso e atento sobre nós mesmas, a nossa vida, os nossos sentimentos. Eu acho que por vários motivos, né? No decorrer aí da rotina de cada um, a gente acaba se negligenciando um pouco. E o autocuidado é trazer esse olhar de volta pra gente, que eu acho super importante, né, Vânia? E tem pouco a ver, na verdade, com consumo ou experiência. Na verdade, é essa coisa do dia a dia, né? Eu acho que o autocuidado, ela falou tudo, né? Eu acho que é olhar pra si, ser gentil com a gente mesmo. E, na verdade, é um investimento pro nosso futuro, né? O futuro da nossa qualidade de vida, né? É a gente colocar ali uma moedinha de saúde pensando no depois, né? Não só no agora. Que a gente constrói tijolinho por tijolinho, diariamente, né? Focando em si, sem ser aquela coisa de ser egoísta. Não é egoísmo, a gente tá pensando na gente pra ser melhor pra quem tá à nossa volta. E também pra cuidar da gente, né? Investimento no futuro. Total, porque a gente quer ser velhinhos, com bastante mobilidade física, equilíbrio emocional, contentamento, realização, né? Agora, Keren, você fala bastante sobre skincare no seu perfil. A gente tende a associar muito autocuidado com rotina de skincare. Você se diverte fazendo skincare? E a partir de que momento isso talvez tenha sido libertador pra você? Eu me divirto muito. Hoje é uma parte muito, muito importante, muito gostosa do meu dia, né? E falar isso hoje pra mim é muito... me traz um sentimento muito bom, porque nem sempre foi assim. Eu acho que às vezes a gente perde o real sentido, né, do skincare, que é o cuidado com a pele, essa coisa de se cuidar, dessa atenção consigo, né, o toque, sabe, estar ali com você mesmo, e às vezes a gente perde um pouco disso. O skincare, pra mim, ele era um fardo, porque eu tenho a pele acneica desde muito novinha, né, e aí eu lidei com a minha pele esse tempo todo. Infelizmente, a gente ouve muitas coisas a respeito da acne e muita desinformação, então eu me acreditava como uma pessoa que não se cuidava, mesmo me cuidando todos os dias, mesmo me limpando tudo, mas infelizmente a gente escuta que a acne é falta de cuidado, é porque você não se cuida direito, desleixo, não lava seu rosto rotina, direito, né? Então eu tinha essa noção do skincare, eu pensava, poxa, tô aqui me cuidando, tô aqui limpando meu rosto assim e continuo com acne, e aí? Então tinha um significado... sabe, tinha um peso muito grande pra mim o skincare, mas durante todo um processo de autoconhecimento e de desconstrução e de mais carinho comigo mesma, eu transformei esse momento, né, em algo gostoso pra mim, em algo que eu realmente gosto de fazer. Hoje é muito gostoso pra mim tirar um momento só pra isso, porque eu entendo isso como uma forma de realmente me cuidar e não toda essa pressão de pele perfeita e todas essas coisas. Total. Que as pessoas associam, né, bastante. E Flávia, fala da sua rotina, porque você já tinha filhos quando você resolveu que a atividade física era uma coisa importante pra você.
A gente sabe que praticar exercício é fundamental para a boa saúde, mas é super difícil de colocar no dia a dia do brasileiro médio que, tá trabalhando, pega ônibus e metrô e tem filho e leva pra escola e volta e vai no mercado. Como que você fez isso? Então, Vânia, tudo começou quando eu fui ao médico. Isso foi depois da segunda gestação. Antes disso, eu levava uma vida totalmente sedentária. Eu não praticava nenhum esporte. Eu nunca tive esse exemplo de vida de esporte na minha infância. Uhum. A minha mãe era sedentária, era obesa, fumante, bebia. Então... geralmente não é um exemplo que a gente tem... Quer dizer, eu não me lembro nem dos meus amigos terem um pai que vai na academia, entendeu? Porque eu acho que essa vida de esporte na rotina é uma coisa nova, né? Que, como eu tenho 45 anos, né? Quando eu era criança, minha mãe não trazia para dentro de casa na rotina essa questão do esporte. Então, eu não vivia isso, eu não sabia lidar com essa questão do esporte na minha infância. Então, eu era a última a ser escolhida no time de vôlei, eu era a última a ser escolhida no futebol, sabe? Assim, vamos dividir o time, eu sempre porque ficava isso de parece uma habilidade natural, ou você é boa pro esporte ou você não é. Então, eu nunca me achei boa, então isso não fazia parte da minha vida. E na escola era só com bola. Então, eu com bola sou péssima com bola, enfim. E aí, eu carreguei muito isso por muito tempo. O único esporte que eu fazia era natação, porque o médico falou pra minha mãe que eu tinha muita amidalite de repetição. E a natação ia fazer bem, enfim. Mas não era aquela coisa de incentivo, de gostar. Não era uma paixão. E aí, passaram-se os anos e eu, quando tava ali na frente do médico e ele olhou para mim, para os meus exames, diabetes, triglicérides, HDL, VDL, tudo alterado, pressão, tudo alterado. Eu vou ficar um pouco nervosa, mas eu vou falar. Eu me vi ali na situação da minha mãe não tá mais aqui. Minha mãe morreu muito nova. E veio uma doença e o corpo muito frágil e por tudo isso, sedentarismo, ela não conseguiu se recuperar dessa doença. Então, quando o médico falou, olha, como que você quer se ver daqui 10 anos? Eu olhei para o lado e vi meus filhos. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa para mudar essa situação, para que eles possam ter a mãe do lado, que eu não tive, e eles não têm avó aqui, por exemplo. Então, é um buraco, assim, que se abriu nessa relação, que eu vejo que sei lá, se minha mãe tivesse feito alguma coisa, talvez ela estaria aqui hoje, os meus filhos teriam a avó aqui. Então, isso mexeu muito comigo. Então, o esporte é algo que eu faço para mim, mas eu sei que eu estou plantando ali para o futuro, para eles terem uma mãe ativa, talvez uma avó ativa, não sei. Para que eles sejam ativos, né, isso, também. E um exemplo que eu quero que eles levem para a vida. Então, é muita importância para eu deixar de fazer algo por mim. É uma importância que não é só para mim. Eu sei que vai refletir na vida deles e na minha também, que eu quero ficar aqui bastante tempo. Eu quero correr bem velhinha. Não, mas acho super bonito você falar isso, porque, de alguma maneira, atravessa a sua história pessoal. É sobre autoconhecimento, né? No fim das contas. Como isso te tocou num lugar que não é puramente funcional, né? Isso. E aí, a partir daquele momento que a médica falou, olha, você tem que fazer alguma coisa por você, foi de repente. Eu não fazia nada e de um dia para o outro eu falei assim, não, eu vou começar. Mesmo que aos poucos eu vou começar, porque eu acho que tudo que a gente começa também de forma abrupta, a gente não consegue levar, Sim. né? E aí eu fui construindo a minha história no esporte aos poucos e, enfim, e hoje eu já conquistei tanta coisa de 10 anos atrás que eu comecei a pensar numa mudança de vida por conta do esporte e hoje eu já consigo, eu não corria 200 metros, eu não fazia nada, eu era a última a ser escolhida e hoje a corrida me faz me sentir capaz de fazer muito mais por mim e pelos meus filhos. Muito bom. E Keren, quando que você resolveu fazer um Instagram pra falar disso? Porque eu acho que uma das coisas que vocês têm em comum também é que isso virou um perfil
E virou um assunto que vocês dividem com uma comunidade que tá por perto, para além só desse conforto pessoal que você encontrou, por exemplo, na rotina de skincare. Então, Vânia, eu acho que a sementinha foi esse processo que eu passei com a minha pele, né, desde muito nova, altos e baixos. E por muito tempo eu ter, sabe, me odiado mesmo, não gostava do que eu via no espelho, eu me achava culpada, e enfim. E teve muita relação com a minha história. Eu sabia que tinha outras pessoas que passavam por isso, eu pensei algumas vezes em começar a falar, mas eu acho que o que me deu start pra começar a falar mesmo e não parar mais foi uma vez que eu vi um post no Instagram. Não tinha ainda aqui no Brasil representatividade de uma pele acneica, nada disso. As pessoas não falavam sobre isso, então... E aí eu vi um post de uma revista, era um post de uma modelo com a pele acneica maravilhosa, uma foto maravilhosa, e falando sobre o movimento Skin Positivity lá fora, né, na gringa. Eu falei, poxa, que legal ter um movimento assim, que abraça a pele acneica e que também fala sobre autocuidado e tudo. E aí eu fui ler os comentários desse post. E eu fiquei horrorizada, porque era um assunto muito novo, né? As pessoas não entendiam muito bem o que estava acontecendo ali. Eu acho que existe uma tendência... Não é novo, né? As pessoas elas adoram fazer comentário onde elas não foram chamadas pra dar opinião. Não é fácil, sabe? E aí... Aí é bom que a gente faz esse episódio, porque a gente chora junto aqui. Você vê que arrobas são pessoas. E quando você manda um comentário, você afeta as pessoas emocionalmente. É isso mesmo. E aí eu falei, gente, não é possível, porque realmente as pessoas não estavam entendendo que aqui a gente não estava falando sobre você não tratar a acne. A acne é uma doença multifatorial, a gente sabe disso. Ninguém estava falando sobre não se tratar, estava falando sobre você não se odiar, sobre você, durante esse processo, né, abraçar quem você é, abraçar sua pele, entender que você não é feia, que você não é culpada, que você não é horrível. E eu fiquei muito mexida com aquilo, porque eu olhava pra mim e pra tudo que eu passei. E ler aquilo foi muito doloroso. Eu já tava num processo em que eu conseguia me enxergar com mais tranquilidade, assim, do que há uns anos atrás. Ainda não tava 100%. E eu fiquei pensando nas pessoas que tinham a pele como a daquela modelo, eu tinha a pele como a dela, e estavam se olhando e pensando, poxa, realmente não... tô errada, eu sou suja mesmo, eu sou feia mesmo, porque as pessoas estão indo com os comentários falando isso. Mas é uma loucura, né? Porque é um mixed feelings, né? Você gostou de olhar a foto e se sentiu representada, e vendo os comentários já foi tudo arruinado. Foi isso. E eu acho que isso me deu uma vontade de... Eu fiquei indignada, eu falei, eu quero falar sobre isso. E aí eu fiz um post falando sobre a pele acneica e tudo, e sobre isso não ser um movimento de falta de cuidado, da gente estar negligenciando uma doença, romantizado, as pessoas amam falar sobre romantização da doença, não é sobre isso, né? E foi aí que eu comecei a trazer esse assunto para as redes sociais. Como eu imaginava, realmente muitas pessoas que também passavam por isso, que se identificam com isso, e foi muito legal, porque a gente troca muito, e é muito gostoso você entender, você lê ali, né, uma pessoa que tá falando uma coisa que você também viveu, e que você tá entendendo o que ela tá falando, e que você percebe que tem outras pessoas que também te entendem, e foi mais ou menos aí que eu comecei a Mas falar. parte desse encontro seu consigo mesma e com a sua autoestima teve a ver com expor isso nas redes sociais? Não da minha parte, eu tenho uma amiga, a Laila Brígido, ela fala sobre Body Positive, e eu conheci ela na internet. E quando eu conheci ela, eu ainda não tinha uma relação muito boa com a minha pele, mas ver ela falando sobre corpo, ela é uma mulher gorda, e ver ela falando sobre corpo, sobre como ela não precisa se odiar o corpo dela por quem ela é e tudo, fez virar uma chavinha na minha cabeça pra mim me olhar com mais carinho também, sabe? Me olhar pra minha pele e tudo, e aí acho que essa foi uma viradinha de chave, assim, pra mim começar a enxergar as coisas de um jeito diferente. Mas eu falo que eu começar a falar sobre isso nas redes sociais, eu entendo que muitas pessoas se identifiquem comigo, mas foi um processo pra mim também. Porque à medida que a gente vai compartilhando, né, eu sou muito introvertida, tenho muita dificuldade de falar o que eu sinto e tudo. Mas foi um processo muito importante pra mim, porque falar sobre isso, né, expor pras pessoas, fez com que eu visse também que lá fora realmente tinham pessoas parecidas comigo, que passavam pelo que eu passei, eu me senti compreendida, me senti ouvida, me senti representada também por muitas pessoas, e com certeza isso impactou e me impacta muito todos os dias. Essa é a parte mais legal das redes sociais, né? Ai, sim. Que a gente aprende, ensina e troca, gostoso, né? Tá vendo? Pra gente ser respeitoso nas redes sociais com a trajetória possível, dos outros. né? É possível ser legal.
Agora, Flávia, você também fez uma conta no Instagram que chama Corro pra Descansar, o que eu acho muito bom porque a gente sempre associa atividade física a super performance, a emagrecimento, a bater metas, é sempre muito ou estético ou desafiador. E quando a gente pensa em descansar e correr, isso é ainda um conceito meio novo. Total. Eu acho que, como a Keren falou, é por isso que eu comecei a falar com as pessoas na rede social. Porque isso foi muito importante para as pessoas e para mim também. Porque eu me senti fazendo parte de um grupo que eu não via. Eu não enxergava, eu só via padrão de beleza, padrão de corrida, e eu não estava me sentindo pertencendo àquele grupo. De quem tá começando, né? Quem tá começando, onde estavam? E aí foi quando eu criei o perfil Corro pra Descansar, porque o foco era o autocuidado, era o olhar gentil pra gente. Era o não ter culpa, não sentir culpa, porque no meio dessa confusão de rotina, de filho, eu me sentia culpada de ter que sair para fazer algo por mim. Porque a sociedade acha legal o homem sair para jogar o futebol. Ninguém pergunta com Da quem quarta você noite, deixou. com quem que as crianças estão, né? Exatamente. Agora, quando eu comecei a sair para correr, todo mundo, até mulher mesmo, me perguntava, mas e os seus filhos ficam com quem? Então, assim, para criar um novo hábito, né, na minha vida, foi difícil também por causa dos padrões que a sociedade impõe. E a sociedade e os haters e os comentários são cruéis. Se eu me deixasse abalar por isso, eu não estaria correndo até hoje. Eu já teria parado de correr há muito tempo. Porque é cruel você ouvir que você não tem uma passada de um corredor, de uma corredora de elite. Você acorda super cedo no domingo de manhã, mas você nem sobe no pódio. Você ganhou, você ficou em que lugar? Eu não fiquei em lugar nenhum, eu fui correr para descansar, para cuidar de mim, para desestressar, para ouvir o barulho do silêncio, do nada, do meu coração. Eu queria ouvir o meu coração pulsar, o meu coração bater. E isso para mim era importante naquele momento. E aí poder dividir e compartilhar isso na rede social porque fazia bem para mim também. Ouvir, ler uma mensagem, nossa, que bom que você tá falando sobre isso. Não é, Keren? Que bom que eu fico emocionada, porque eu recebo essas mensagens diariamente. Muito mais, graças a Deus, muito mais do que mensagens que me atingem mesmo, sabe? Então, isso pra mim me faz ser grata à rede social. Porque o que a gente recebe de carinho, de força, de incentivo... um estímulo 360, né? Que você oferece e também recebe, enfim. Isso, assim, não tem preço, né, Com Keren? certeza. Com certeza. Que outros rituais de cuidado vocês têm com vocês mesmas? Porque também fico imaginando que esses temas um pouco viraram trabalho, por exemplo, pra você. Então tem como escapar? Eles são sempre gostosos ou você também tem outras coisas pra escapar que te fazem bem? Eles são gostosos porque são coisas que realmente a gente gosta de fazer, mas eu acho que quando a gente fala de autocuidado, a gente precisa entender que não existe só um tipo, né, de autocuidado. E principalmente quando vira nosso trabalho e tudo, é gostoso, é importante, mas existem outras formas da gente olhar pra si, se cuidar. E eu acho que vai depender da rotina de cada um entende o que né, com suas vivências, o que vive cada dia, mas é importante a gente parar e analisar mesmo o que faz a gente se sentir bem. Eu acho que pra mim o momento da leitura é muito importante. Eu sou apaixonada por leitura e é um momento muito sagrado do meu dia, assim. Meu dia pode ter sido corrido quanto for. Eu não abro mão de tirar um tempo pra mim ali, tomar um banho, sabe? Relaxante, parar tudo à noite e ler um livro que eu gosto só porque eu gosto mesmo, que não tem nada a ver com o trabalho, sabe? E acho que isso varia mesmo de pessoa pra pessoa, mas... é super gostoso a gente, né, entender a importância desse momento. Eu acho que a gente tem a tendência de colocar sempre as coisas e os outros na nossa frente, mas a gente acaba não se lembrando de que se a gente não se cuida, não se coloca em primeiro lugar, a gente não dá conta de todo o resto, né? Bom, a corrida é um esporte que eu faço ao ar livre. Então, eu preciso cuidar da minha pele, porque a gente está exposta...
o tempo, eu fico exposta muito tempo, né? Uma maratona tem... não fiz muitas, fiz 4, mas uma maratona eu faço em 4h30, mais ou menos. Então, são 4h30 exposta ao sol. Mas treinar pra maratona, né? Exato. Pra treinar. Até chegar na maratona, você faz um ciclo de maratona que dura uns 4, 5 meses, depende, né? Então, são corridas diárias. Eu tinha o acúmulo semanal de 50 quilômetros por semana. Então, é uma exposição ao sol muito grande. Então, eu tenho que cuidar da minha pele. A corrida é um esporte de impacto, então a gente tem que pensar na alimentação, a gente tem que pensar no cuidado com o cabelo, porque o suor danifica muito. Então, eu tenho esses rituais de cuidado de pele, de cabelo, alimentação, musculação, porque uma coisa vai puxando a outra e a gente tem que cuidar da gente também nesse sentido, porque eu quero que o esporte dure para sempre na minha vida. Até eu ficar velhinha, eu quero correr, eu quero estar ativa, não sei se eu vou conseguir correr uma maratona velhinha, mas eu acho que qualquer movimento importa para você pensar em saúde. Então, você não precisa necessariamente correr, você pode se movimentar. Se movimentando, você tá fazendo um bem danado. E acho que a gente acaba pensando em bem-estar também só como um recurso para melhorar a saúde, por exemplo, física, mas isso tem tudo a ver com saúde mental, né? No seu caso, inteiramente, né? Os rituais de cuidado impactaram muito, por exemplo, como você se via na frente do espelho. Muito, muito. Eu acho que foi um desenvolvimento muito grande de como eu me enxergo, sabe? De como eu me via. Eu saí de um relacionamento completamente tóxico com isso, né? Com a maquiagem, com o skincare. E transformei em uma coisa que eu realmente gosto de fazer, que eu faço pra me cuidar. E tudo isso tem, impacto total na nossa saúde mental. E como a gente vive e encara todo o resto também. Correr também, né? Então, e a corrida, você me apresentou como fisioterapeuta, né? E a corrida me transformou não só a parte física, a parte, o físico, a saúde do meu corpo, mas eu me descobri empresária. A corrida trouxe para mim, por ser apaixonada por esporte, né? Por estar ligada há muito tempo na corrida e conhecer tudo muito bem. Eu abri uma loja junto com uma sócia que também corre de roupas e acessórios de corrida. Então, eu transformei também a minha carreira baseado no esporte. Então, quando as pessoas perguntam, o que é corrida para você? A corrida simplesmente transformou a minha vida. Mudou sua vida inteira, né? Em 10 anos, outra pessoa, outra profissão. Outro tudo. Outro corpo, outra cabeça, outra profissão, outra visão do mundo. Porque isso é muito legal, porque a corrida não traz só o benefício para a saúde, para o corpo. Eu me sinto uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais focada, mais disciplinada. E isso são características que eu trouxe para o meu trabalho, que eu tenho há 3 anos na minha loja me descobri completamente que eu trabalho com uma coisa que eu amo, né? Eu passo a experiência da minha vivência da corrida. Então, a pessoa que chega lá querendo, né, uma roupa para corrida, eu sei falar exatamente o que a pessoa precisa da experiência que eu tenho na corrida. Então, eu posso dizer para vocês que a corrida me salvou, né? Porque eu estava num processo que eu não estava me vendo, não estava me enxergando. E hoje a corrida me transformou em todos os sentidos da minha vida. Eu fico muito feliz por isso. Eu acho que a gente também tende a subestimar um pouco o poder transformador das coisas, como se fosse só mais um item que você vai ticar. E nem tô falando aqui que a gente tem que começar qualquer coisa, da rotina de skincare à musculação, achando que a vida vai mudar, né? Mas também não é só uma coisa que você tica, né? É uma corrente que vai trazendo outros elos de cuidado e bem-estar que às vezes você nem imagina, né? É muito louco, por exemplo, eu me identifico muito com o que você falou, porque pra mim é muito louco eu falar hoje que eu trabalho com beleza. Eu nunca me imaginei podendo falar sobre isso, porque eu vi as pessoas que trabalham com beleza, vi a minha pele com acne, manchas e cicatrizes, e eu pensava, eu não posso fazer isso. E falar que hoje eu trabalho com beleza
Muito legal, muito louco. Acho que a Keren de uns anos atrás estaria muito orgulhosa. Nossa, e com certeza a Flávia de 10 anos atrás. Com certeza. E a minha mãe, que não tá mais aqui, que não deve estar vendo tudo, essa transformação toda lá de cima, falando, nossa, o que aconteceu com a minha filha? Porque realmente a Flávia que ela deixou aqui sozinha, né? Nossa, além de ter mudado a vida, conheci muita gente nova, se transformou completamente. E eu nem nos meus melhores sonhos imaginava toda essa transformação por causa de uma corrida que eu comecei a fazer para emagrecer, mas eu tive tantos outros benefícios e tantas outras coisas por causa desse primeiro passo que muita gente não dá por medo. Medo de ser julgada, medo de se não dar incapaz, conta, de né? não dar conta, de não se sentir capaz disso. Então, eu acho que é essa mensagem que nós duas compartilhamos. E eu acho que assim, é isso, a gente vai ter que tentar. Umas coisas realmente não vão dar certo. Talvez você não se identifique com algumas delas. Mas o que pode acontecer, né? Nada pode ser pior do que você tentar começar a se cuidar, né? Talvez você vai achar outros jeitos nesse caminho, mas começar é fundamental, né? Com certeza. Muita gente espera o momento perfeito para começar. É isso que eu ia perguntar. Como é que a gente começa a olhar pra gente com mais gentileza e como é que a gente começa a se cuidar de forma prática? Porque é isso, às vezes a gente sabe que não cabe no dia, não cabe no orçamento. Pequenas decisões que vocês aconselham a gente a ter pra começar. Eu acho que é muito importante a gente começar entendendo que é todo um processo, né? Que a gente passa e entender que cada pessoa tem seu tempo. Você pode se olhar no espelho hoje e não gostar do que você tá vendo, mas é uma prática ali que você vai, sabe, exercitando todos os dias, tentar mudar as palavras, né? Que a gente faz. Às vezes a gente... Eu ouvi uma pessoa uma vez na internet falando uma coisa que me marcou muito. Ela falou assim, olha, você não vira pra ninguém e fala assim, você é horrível, sua pele está horrível. E por que você faz isso com você, sabe? Então, as palavras, as coisas que a gente fala pra gente tem muito impacto. Né? Sim. São muito importantes. Então, eu acho que às vezes pode parecer bobo, né? A gente pensar em, olhar pra si e falar, não, você é bonita assim, você é linda, mudar as palavras pra si mesmo pode parecer bobo, mas eu acho que é é um passo, né? Que é uma coisa ali que você vai construindo todos os dias e que são passos mesmo diários e todo um processo, entender que é possível também, né? Eu acho. Acho que é um bom start. Eu acho que... Primeiro de tudo é você começar aos poucos. Você não precisa começar correndo uma maratona. Eu acho que essa construção, eu dei o exemplo da maratona, mas pode ser, serve para qualquer área. Você pode dar pequenos passos para construir depois o seu castelo, né? Você não precisa chegar correndo uma maratona. Eu não corria 200 metros. Eu comecei correndo, intercalando corrida com a caminhada. Você pode caminhar também, né? E o que você tem que pensar no seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Então, você tem que trilhar até você conseguir chegar no seu objetivo. E não tem regra, não tem mágica, não tem, né? Não tem... Só tem compromisso, né? Eu acho que o principal é você ter disciplina, você ter compromisso, você não seguir nenhum padrão, nenhuma regra, porque cada um tem uma vida, né? A minha vida não é igual à sua, não é igual à dela. Então, por que ter regra? Uma coisa que você pode acabar se frustrando e, na verdade, você quer ter uma saúde boa, física e mental. Então, se você criar um padrão, se você criar uma regra, se você olhar para alguém que você imagina que é um objetivo inalcançável, você não vai chegar em lugar nenhum, você só vai se sentir cada vez pior. Então, eu acho que você tem que fazer do jeito que dá, com as armas que você tem, com o dinheiro também que você tem, que você pode investir. Não adianta você querer comprar um tênis de R$2.000. Se você acha que esse tênis vai fazer você correr, você não pode comprar, então você não vai correr, né? Então você tem que correr. Eu comecei a correr com tênis que eu tinha, que depois eu descobri que não era nem de corrida. Então, assim, você tem que começar, você dá o primeiro passo e aí você vai ajustando a sua vida de acordo com o seu objetivo. Mas o primeiro passo tem que ser dado, porque você já começa a sentir toda a mudança
já nos primeiros minutos, primeiros dias de mudança de vida, né? Principalmente nessa parte da corrida, do esporte. Então, o importante é você começar sem regras, sem amarras, sem nenhum padrão para seguir. O padrão é ser feliz, eu acho. Eu acho que isso já vai te ajudar muito a começar. Eu acho que tem uma coisa de manter a curiosidade. Porque se a gente não ama alguma coisa que a gente tem na rotina, talvez a gente tenha que experimentar novas. De repente é isso, você vai instituir que você lê um pouquinho antes de dormir e isso desperta você falar, não consigo, eu durmo mesmo, não quero ler. Ou eu, por exemplo, adoro tomar banho. Acho que na rotina, tomar banho me salva, porque eu sou dos cheiros. Você falou uma coisa sensorial do skincare, que é uma das coisas que me faz ser apaixonada por esse universo e trabalhar com isso, é porque eu acho que ele tem um lugar escapista mesmo, de você toca o seu corpo, as texturas são gostosas, os cheiros são gostosos, e às vezes são minutos. Entra no site da Granado, gente, tem uma linha Therapeutics que é toda super aromática, bastante herbal, capricha num banho. Às vezes é isso que você pode fazer por você hoje. Às vezes não vai dar pra sair pra correr muitos quilômetros ou pra você testar a sua power pose na frente do espelho, mas eu acho que pequenas gotas de cuidado têm muito impacto no dia a dia. E também dá uma desligada na tecnologia, né? Porque a gente acha que é assistir TV e ficar no celular. Eu acho que é lembrar de trazer atenção pra gente, sabe? Pro presente, seja de qual forma. Total. Tipo isso, ela medita correndo, praticamente. Eu falo sempre isso, que a corrida é a minha meditação em movimento, porque é o momento que eu não escuto mãe, eu tenho 3 filhos, gente. Então, quando você falou isso, eu só queria correr pra eu poder ficar em silêncio ouvindo meu batimento cardíaco, entendeu? É isso. Por isso que não tem regra, pra você não é um lugar, nem é sobre a corrida, é sobre um momento seu, né? É sobre o meu momento. Eu queria correr pra zerar aqui, pra desligar de todo o compromisso que eu tinha com todo o resto. Então, são 3 filhos em idade completamente diferente. A minha mais velha tem 16, a minha do meio tem 13, e o meu pequeno, que eu falo que tem 7. Veja a diferença das idades. Então, eu tenho ali uma rotina super puxada, de desgaste mesmo mental com as mais velhas, porque agora não é mais o desgaste físico que elas têm, ou são adolescentes, né? Quem é mãe de adolescente vai me entender. E o pequeno, que é uma fogueira, né? Ele é criança, né? Normal, saudável, graças a Deus. Então, mas demanda, é mãe o tempo inteiro. Então, a corrida, eu não escuto mãe. Então, é um momento... E antes eu achava um absurdo, porque eu vivia a maternidade completamente. Meu sonho era ser mãe. Eu queria 5 filhos, na verdade. Aí eu vi que... O terceiro ela viu que dava um pouquinho de trabalho. Nasciam 3 boletos juntos. 5 filhos, eu falei, 5 boletos não dá, gente. Eu tava só pensando nos filhos, eu esqueci que vinha um boleto junto. E eu tava sendo engolida pela rotina ali de uma forma que eu não conseguia. E eu acho que muitas mães não se imaginam saindo dessa rotina. E quando se imaginam, se sentem culpadas. Então, o meu movimento, né, a minha corrida é pra isso. É pra, eu tô cuidando de mim pra ser uma mãe melhor pra eles. Então, eu acho que eu tô fazendo um bem pra mim, mas que reflete pra eles. E tá tudo bem, E acho que também tem esse lugar do descanso. Você falou da leitura, que isso deixa a gente melhor, né? Descansar te deixa mais criativa, provavelmente, te dá novas ideias. Faz toda a diferença, né? Sim, eu acho que ainda mais a gente que trabalha com criação, né? A gente precisa muito, gente, ter momentos de, sabe, de desligar daquilo ali um pouco e focar em outras coisas, porque eu acho que isso acaba deixando a gente com a mente muito carregada. Sim. A gente precisa soltar de alguma forma. E entender isso, sabe? Ter o seu momento de escape mesmo. E eu acho que cada um vai entender, né? Como fazer isso. Existem várias formas de fazer. E o importante é a gente entender a importância, né? De se olhar e se atentar pra gente mesmo. Amei. Amei ouvir vocês. Espero que vocês aí tenham ficado impactados como eu. Fala como a gente encontra vocês nas redes sociais, antes de eu terminar. Eu sou Keren Paiva, @KerenPaiva em todas as redes sociais. Eu sou a Flávia Palheiros, mas nas redes sociais tá Flávia Vinha. Muita gente acha que Vinha é meu sobrenome, mas Vinha é apelido de Flavinha. E meu @ é Corro Pra Descansar. Corro _ pra
_descansar. Obrigada, meninas. Adorei. Eu que agradeço, receber eu também vocês. adorei. Também adorei. Obrigada. Bom, a gente chega ao fim de mais um episódio de Um Papo Beleza. Esse episódio também encerra essa temporada do podcast. A gente vai fazer uma pausa, vai digerir todas as ideias que surgiram ao longo das últimas gravações com tanta gente inspiradora e te dar notícias. Enquanto a gente estiver quietinho por aqui, você pode escrever para papobeleza@granado.com.br. A gente adora saber das suas histórias de amor com a marca, sugestões, novidades, tudo que você espera que a gente faça por aqui, combinado? Então, um abraço bem apertado. Tchau, tchau.